foi curiosíssimo, pá. E já nos temos encontrado várias vezes, uma das quais com o Edgar Morin, lembras-te, há muitos anos. Sim. Aqui Isso foi quase noutra vida, não é? Foi no outro século. 80 e... O Edgar Morin ainda está vivo e nós também. Quando quisermos. Vamos a isto. Está às 18h15, vamos começar. O Edgar Morin está vivo e nós também, mas um dia ele veio a Coimbra e nós estamos lá. Tivemos com ele 3 dias. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Estação Elevatória de Coimbra e integrado no nosso programa cultural. Temos hoje um convidado muito querido, aliás são todos muito queridos, são todos escolhidos, mas hoje é um rapaz da minha idade, que eu já tenho em muitas ocasiões, cuja carreira eu tenho acompanhado e eu devo dizer que sou um admirador dele. O Zé Viriato Sormanho Marques, uma vez que somos da mesma geração, temos cruzado várias vezes. Só que é que ele foi para a disciplina que ele gostava e eu fui para a Física em vez de ir para a Filosofia, que se calhar era o que eu devia ter feito. De modo que ele forma-se em Filosofia na Universidade de Lisboa e depois faz um mestrado em Filosofia, isto tudo nos tempos do PREC, porque foi a época que nos calhou em sorte para estudar. E depois depois vai fazer um mestrado, deve ter sido um dos primeiros mestrados. Sim, foi o primeiro. Primeiro mestrado na Universidade Nova de Lisboa, com uma tese sobre o Nietzsche, e depois vai fazer o doutoramento na Universidade de Lisboa com uma tese sobre o Kant, uma tese que aliás está publicada, não é? Fez carreira, está na Universidade de Lisboa, como professor catedrático de Filosofia, mas além da carreira académica que ele tem, em áreas como... São várias áreas, mas filosofia das ideias, história das ideias, filosofia política, filosofia social. Na filosofia política interessa-se muito sobre o século XVIII, o iluminismo, tem várias obras. Sobre a origem dos Estados Unidos e o federalismo americano. Sobre a questão da Europa também tem várias obras sobre isso. Portanto, é, de certo modo, um filósofo político também. Sim. Mas talvez ele seja mais conhecido no meio, na sociedade, por causa do seu lado ambiental, da sua forte preocupação com o ambiente. Ele também liga isso com a filosofia, porque estuda as questões, podemos chamar filosofia do ambiente. Acho que tem um mestrado em questões de filosofia da natureza e tem um doutoramento, dirige um doutoramento também sobre alterações climáticas. Suponho que nas duas universidades, a de Lisboa e a Nova de Lisboa. Faço parte da Comissão Científica e do grupo fundador. Muito bem, de modo que ele integra a filosofia, que é muito interessante, é uma pessoa que nos vai falar, que é uma pessoa das ideias, mas vai-nos falar de um problema para o qual é preciso ter ideias. Que é um problema grave, um desafio grave que nós temos, que é o das alterações climáticas. Eu não queria roubar tempo, porque eu sei que ele tem eu vi a apresentação antes, ele tem uma apresentação muito abrangente, mas queria, sobretudo, convidar-vos para um debate sobre os poucos, mas bons, muito bons, e, portanto, é uma ótima oportunidade para termos uma tertúlia sobre isto com alguém que está, não só na academia, mas eu até diria, muito principalmente fora da academia, envolvido com problemas do ambiente há muito tempo. Ainda não se falava em alterações climáticas, já ele estava em organizações como a Quercus, ele foi presidente da Quercus nos anos 90, depois é membro fundadora da Zero e está ligado ao momento ambiental português. Quer dizer, não podemos compreender o momento ambiental português sem a intervenção que ele tem tido, não só em vários conceitos, até sobre a água, tem vários trabalhos sobre a água, gestão de recursos hídricos, etc. Mas
portanto, apoio a questões governamentais, etc., mas ligado também à comunicação social. Ele escreve há muitos anos sobre estas questões. Eu acho que terminou há pouco uma coluna do Diário de Notícias, eu vi a despedida da coluna, uma coluna que eu não perdi. Eu comprava o Diário de Notícias só por causa dessa coluna. Estamos os dois no Jornal de Letras e Ideias, no JL. Aí, isso, enquanto houver JL, havemos lá estar. Enquanto houver José Carlos Vasconcelos. Exatamente, que é um homem, olha, que é um homem formado em Direito em Coimbra e que tem uma longevidade extraordinária. Quer dizer, ele já podia estar formado há muitos anos e está a dirigir. É o filho dileto dele, é o JL, ele vive com o JL. Mas a relação com a comunicação social do Viriato é maior do que isso. Ele, por exemplo, esteve na RTP2, na Rádio Renascença, é membro do Conselho Científico da revista National Geographic, portanto, coordenou o programa Gulbenkian Ambiente, coordenação científica do programa Gulbenkian Ambiente. Portanto, se alguém que em Portugal há muitos anos tem acompanhado as questões do ambiente nas quais está inserida a questão das alterações climáticas, estão diante da pessoa certa. Poderia também falar de vários livros que ele tem, dezenas de livros. Talvez não saibam, é que o primeiro é um livro de poesia. E só voltou a escrever outro livro de poesia muito pequeno, anos muito mais tarde, e depois disso não veio nenhum. Mas não sei, talvez quando... Às vezes a poesia está lá sempre, não é? De modo que este homem é um polímata, quer dizer, é filósofo, é ambientalista... Foi ou é poeta, deve ser um poeta escondido, e acima de tudo liga muito bem tudo isto, quer dizer, sabe de história, que é a condição essencial para nós podermos ter ideias e formar ideias, sabe as ideias que foram tidas antes, e é nesse quadro que ele nos vem apresentar. Eu pedi-lhe o tema, o desafio que eu lancei ao Viriato foi este: estamos perdidos. Eu acho que foi por isso que vocês vieram. E os outros pensam que a resposta é positiva e não vieram. Estamos perdidos. Será que ainda há salvação nesta casa comum, como lhe chama o Papa? Até o Papa não está nada bem, mas nós não estamos nada bem. A situação do mundo, não estou a falar da situação política e social, mas estou a falar da situação ambiental. Não está nada bem, as perspectivas não são nada boas e pode ser, eu aguardo, que alguém que começou como poeta nos possa oferecer alguma esperança, porque é de esperança que precisamos. Viriato, obrigado. Muito obrigado, Carlos Filhais. A admiração é mútua e agradeço muito o convite para estar aqui contigo e com todos, com as pessoas que também nos estão a seguir através do online. Queria também estender os agradecimentos ao engenheiro Alfredo Marcos e às Águas de Coimbra e através disso também ao município de Coimbra, por esta iniciativa de acolher a fantástica biblioteca do Carlos Filhais, neste edifício. Queria também saudar uma pessoa que é o Dr. António Travassos, do Centro Cirúrgico de Coimbra. Eu que há mais de 10 anos comecei como paciente, agora somos amigos. Foi um upgrade, não é? Significativo, continuando a ser paciente, bem entendido. E aquilo que vos trago, eu tenho alguns slides que vou mostrando ou passando com alguma velocidade rápida, porque realmente a ideia é podermos também conversar. Mas eu julgo que eles podem ajudar, pelo menos, a acentuar alguns dos aspectos daquilo que eu vou para aqui para ver os slides. Exato, que queria partilhar convosco. Aquilo que o Carlos Filhais disse acerca da pergunta desta conferência, resumida, ainda temos salvação, eu acho que faz sentido. Faz sentido. E eu, à partida, para não criar nenhuma expectativa, nem num sentido nem noutro, eu diria o seguinte: uma das coisas que me levou a estudar o Kant é a minha concordância com a sua concepção de que a capacidade humana de conhecer é uma capacidade limitada. Isto é, e os filósofos que ousaram falar numa forma de conhecimento absoluta, estou a pensar, por exemplo, um outro grande pensador, o Hegel, não é? Pós-kantiano e anti-kantiano, de alguma forma. Eu penso que essa perspectiva não é, de facto, a minha perspectiva de que haverá alguém
capaz de ser o porta-voz de uma verdade sobre o futuro. O futuro a Deus pertence, como diz a tradição popular, há muitas questões em jogo. O que me parece é que, quando analisamos as questões do presente e futuro, nós temos que ter em consideração, por um lado, aquilo que é possível saber, em segundo lugar, aquilo que são os limites do nosso conhecimento, ou seja, quando começa a nossa ignorância, o nosso desconhecido, e depois um terceiro fator que é aquilo que nós podemos fazer. São estes três aspectos que entram na forma como nos relacionamos com o futuro, não é? E nesse sentido, julgo que ninguém pode ter uma proposta ou uma resposta que vá num sentido de dizer que estamos perdidos, ou no sentido de dizer, não, isto resolve-se, não é? Porque tanto o otimismo não esclarecido como o pessimismo sem qualquer espécie de esperança são duas formas de arrogância. Eu procuro sempre, sou muito sensível à arrogância, não é? E sou muito contrário à arrogância. Portanto, não vamos ver, digamos assim, um pouco avaliar a situação, não é? É exatamente isso aquilo que eu pretendo fazer. Vamos fazer uma viagem em três momentos principais. Vamos começar por ver alguns indicadores de perigo, ou seja, porque é que estamos aqui, porque é que existe uma preocupação partilhada por milhões de pessoas em todo o mundo. Há inquéritos de opinião nos mais diferentes lugares do mundo. E sejam países desenvolvidos, sejam países menos desenvolvidos, independentemente, digamos, da situação em que se encontrem, existe uma consciência de que vivemos uma época excepcional. Porquê? Porque existem riscos globais. Os do ambiente, os do clima, mas também outros, os da guerra, não é? Os da tecnologia. Vamos ver isso com cuidado e com alguma rapidez também. Depois, um aspecto que me parece importante e que certamente vai suscitar do Carlos Filhais algum debate depois comigo, é como é que isso se repercute no campo da ciência, ou seja, no campo das ciências. Vamos usar o plural. Ou seja, não é, eu não sei, há aqui lugares à frente, é capaz de ser, sim, eu depois fico um bocadinho aflito porque não consigo olhar para si, mas enfim. E isso é também um aspecto que me parece importante vermos. E depois um terceiro momento, que é, de facto, o de tentar fazer como o José Régio, não é? E mesmo que não saibamos para onde é que vamos, temos que saber para onde é que não vamos, não é? E, portanto, será um bocadinho todos aqueles aspectos, as falsas soluções, as soluções mágicas que não funcionam, o pensamento, o wishful thinking, enfim, tudo isso são aspectos que eu gostaria também de abordar. Vamos então. Bom, aqui temos um texto de uma grande autora e grande cientista, uma bióloga, Rachel Carson. E é muito interessante que nas questões ambientais nós encontramos sempre uma presença feminina muito forte. Eu vou, ao longo da minha intervenção, mostrar figuras femininas que foram figuras decisivas na forma como a nossa visão do mundo sobre este tema foi moldada, na nossa contemporaneidade. A Rachel Carson foi uma bióloga marinha, mas ficou muito conhecida por este livro, Primavera Silenciosa, de que destaca aqui um excerto da parte final. Este livro tornou-se, digamos, mundialmente conhecido porque denunciava os riscos do uso de pesticidas numa altura em que ninguém considerava que havia qualquer problema. E havia concretamente, o DDT, que ela, enfim, num estudo que teve uma preparação de 4 anos, porque, como eu disse, ela era bióloga marinha, não era química. No entanto, ela preparou-se de uma forma profunda e o livro teve um sucesso extraordinário, uma oposição brutal por parte da indústria química, violenta mesmo. O Al Gore, o vice-presidente Al Gore americano, numa edição comemorativa, dizia que
Rachel Carson foi a segunda cientista, o primeiro foi o Charles Darwin, a ter uma recepção absolutamente violenta, de oposição total, em que o caráter dela, o conhecimento dela era posto em causa. Mas a verdade é que ela conseguiu que o Congresso americano, aliás, o Presidente Kennedy foi sensível ao livro, e o Congresso americano acabou por proibir o DDT, pelo menos nos Estados Unidos. Mas estas questões são questões que nos envolvem também do ponto de vista cívico. Eu realmente, apesar de ter dado algum aconselhamento para políticas públicas em Portugal, também na Europa, na Comissão Europeia, a verdade é que aquilo que realmente fiz foi mais ao nível das grassroots, não é? Dos cidadãos, das associações, dos movimentos de cidadãos. E na altura em que entrei nesse tipo de atividade cívica, em 76, para ser preciso, existia uma dinâmica de crítica, mas também uma dinâmica e de risco, não é? Mas uma grande dinâmica de esperança na nossa capacidade de mudar as coisas e de mudarmos as políticas e as atitudes. O que contrasta hoje com o envolvimento cívico que hoje existe, e ainda bem que existe. Mal seria quando não existir envolvimento cívico, estamos pior do que estaríamos sem ele, mas há uma atitude diferente, e tem havido uma grande repressão, desde a Greta Thunberg, tem havido uma grande repressão. Há países como, por exemplo, a Grã-Bretanha, que reprimem estes jovens que fazem estes protestos, por vezes com formas menos ortodoxas, mas que visam fundamentalmente chamar a atenção. E, na verdade, eu tenho alguns alunos meus que também fazem parte destes movimentos, e quando eles recebem a acusação de estarem a ser radicais, de procurarem, de terem propostas que são insensatas, a verdade é esta, é que E o que é que acontece com o facto de andarmos há mais de 50 anos a tentar fazer alguma coisa nestas áreas e a situação se ter agravado? Ou seja, o que é radical? É o jovem que, com consciência, percebe que vai ter um futuro com muito menos possibilidades de escolha, enfim, para falar de forma simpática, ou é um sistema económico e político que continua a arrastar os pés? Continua a arrastar os pés, porque, de facto, disso não tenho qualquer espécie de dúvida. E os sinais de inquietação são muitos. Se nós considerarmos uma geração de 25 anos, se considerarmos que o Homo sapiens, enfim, mais ou menos, há quem diga que é menos do que isto, mas enfim, terá 10 mil gerações, a maior parte das questões que estão a preocupar-nos hoje aconteceram nas últimas 8 gerações, e a aceleração de tudo isso aconteceu nas últimas 3 gerações, nos últimos 75 anos. E todos os indicadores vão nesse sentido, não é? Vejam, por exemplo, aqui o Ries, que foi o criador do Ecological Footprint, fala aqui num indicador que é justamente o aumento da intensidade do aquecimento na atmosfera, devido à concentração, à emissão e depois concentração dos gases de efeito de estufa, que aumentou por um fator de 100. Em poucas gerações, não é? Em pouquíssimas gerações. E não é apenas a questão do aquecimento, das alterações climáticas, na biodiversidade. Vejam a situação em que nos encontramos. Os biólogos falam mesmo numa sexta extinção, ou seja, a nossa espécie, que chegou há tão pouco tempo a este planeta, não é? Nós chegámos a este mundo maravilhoso, único, que é o planeta Terra, há muito pouco tempo. Ainda por cima somos uma espécie com autoconsciência e temos heteroconsciência do mundo e autoconsciência, o que é fantástico. E, na verdade, o que está a acontecer é que estamos a concorrer com a sexta extinção, com formas de destruição da biodiversidade que aconteceram no passado, há 5 vezes, nas últimas centenas de milhões de anos, e que são
desastres naturais, não é? Grandes corpos, meteoritos, não é, que caem com diâmetros de 10 km, que fazem uma destruição da biodiversidade, ou fenómenos de vulcanismo que acabam também por extinguir muitas espécies. Nós estamos a concorrer com isso, não é? E por outro lado, a biodiversidade está a desaparecer, aquela que nós precisamos, porque no fundo faz parte da capacidade de carga da vida que nos sustenta, e estamos, nomeadamente com as alterações climáticas, a fazer emergir uma biodiversidade que pode ser altamente problemática, não é? Isto é o resumo de um artigo de uma equipa internacional dirigida por um cientista russo em 2017, que andou a estudar as formas de vida no permafrost. Não é? Na Sibéria, o permafrost está em processo de degradação e neste caso são nemátodos, que estavam congelados há 30, 40 mil anos, estão neste momento a regressar à vida e estão ativos, ou seja, são viáveis. Não é? Portanto, isto... Acordámos as minhocas. Não é? Acordámos as minhocas, não é? Enfim. São boas, claro, exatamente. E por outro lado também, para termos uma noção da velocidade de tudo isto, fiz aqui este exercício, que está ali no slide atrás. Vejam que a mudança entre a concentração do CO2 na atmosfera em 1750, quando começou a Revolução Industrial, em que tínhamos 280 partes por milhão de volume de CO2, e depois em 1958, 208 anos depois, quando pela primeira vez o Charles David Killing fez a primeira medição, e tínhamos 316. Foram precisos 208 anos para adicionarmos 36 partes por milhão de volume à atmosfera em CO2. Mas precisámos apenas de 16 anos, 2008 a 2024, para adicionarmos até um pouco mais do que isso, quase 40 partes por milhão de volume. Isto mostra, de facto, um processo de crescimento exponencial e uma aceleração gigantesca. Bom, também poderia dizer, um aspecto que me parece importante, é que entre 2008 e 2024, nós, com todos os conflitos, com a pandemia da Covid-19, a população mundial aumentou o equivalente à população da China, 1,4 mil milhões de pessoas, ou, se quisermos, o equivalente à população mundial quando ocorreu a Guerra Franco-Prussiana, 1870. Portanto, estamos numa velocidade absolutamente dazzling, não é? E isso, enfim, com certeza que nos faz pensar, não é? Uma das coisas que na componente de ambiente-clima tem preocupado muito a comunidade científica que estuda estas questões, como eu digo, a comunidade científica está dividida por campos científicos e também por perspectiva sobre estas questões, não é? Mas nós temos uma comunidade científica muito importante, que é a comunidade dos cientistas da Terra, que é uma coisa recente, tem 30, 40 anos, depois mostrarei de alguns slides sobre isso, e que tem trabalhado muito estas questões, e de facto há duas coisas que preocupam, que estão presentes neste slide e no outro a seguir. Uma que é o modo como diferentes subsistemas do sistema Terra, ecossistemas específicos, vão reagir ao aumento da temperatura média. Por exemplo, a corrente quente do Golfo, não é? Portanto, que está neste momento num processo, aliás, há 30 anos que se estuda e que está neste momento num processo de enfraquecimento, ou seja, a quantidade de calor que o oceano transmite à Europa, à costa europeia, e que faz com que a Europa, e por exemplo Lisboa, que está à latitude de Nova Iorque, não tenha neve, e ao contrário de Nova Iorque, não é? É essa quantidade de calor que é transmitido pela corrente quente do Golfo. Se essa corrente, de facto, entrar em colapso, nós podemos ter um fenómeno estranho, que é o aquecimento global do planeta e um fenómeno de arrefecimento na Europa. Não é? É uma possibilidade. Mas o que está ali é a possibilidade
dos tipping points. O que é um tipping point? É um ponto de viragem, um ponto de desequilíbrio, seja da floresta amazónica, seja da corrente do Golfo, seja do permafrost, enfim, de todos estes subsistemas que fazem parte do planeta Terra, não é? Aquilo que se chama os cascading tipping points, os pontos de viragem em cascada, não é? Outra coisa que inquieta, de facto, que nos devia inquietar a todos, é justamente a forma como estamos a ignorar este desafio. Este é retirado de um artigo de 18 grandes cientistas neste domínio, que foi publicado pela Academia das Ciências Americana em 18, e o grafismo é, penso eu, bastante claro, coloca-nos um planeta numa situação com dois caminhos, com duas estradas, um bocadinho como naquele texto da Rachel Carson, citando o Robert Frost, o poeta Frost, e no fundo temos, por um lado, se continuarmos por onde estamos a ir, sem alterar o rumo, temos uma situação que é a terra-fornalha, não é? Uma situação de um aquecimento que tornará inviável a habitação humana da Terra em muitos pontos do planeta, não é? A outra possibilidade seria de atuarmos em conjunto e conseguirmos alterar o curso. Não é? Isto foi 2018. Bom, em 2024, se olharmos um bocadinho à nossa volta, os sinais de cooperação internacional estão numa situação de cuidado, já não, talvez no pós-cuidados intensivos, não é? Não no sentido da recuperação, mas no sentido do agravamento. Nós temos várias guerras a decorrer. Temos uma guerra na Europa que pode tornar-se uma guerra nuclear. Enfim, eu escuso de recordar as coisas fantasiosas que ouvimos a responsáveis políticos, não é? Que falam em ganhar guerras entre potências nucleares. Não é? Um dos livros que eu escrevi em 85 foi, aliás, o único livro português sobre a possibilidade de uma guerra nuclear na Europa, porque estávamos ainda na Guerra Fria. Foi antes do Gorbachev. Estudei profundamente o tema. Aliás, amanhã irei falar sobre isso num congresso, aqui em Coimbra, no 30º encontro da APF, da Associação Portuguesa de Filosofia. E uma das coisas que é tão certa como a lei da gravidade é que uma guerra entre potências nucleares termina com uma derrota generalizada para todos. Não é? E andamos há 3 anos a pensar que é possível ganhar guerras entre potências nucleares. Não é? Enfim, mais uma vez, mais uma mulher, não é? Mais uma daquelas mulheres que nos levam para o bom caminho. A Annie Jacobsen é uma... Está em português esse livro já está em português, já saiu, não é? Já saiu. Saiu ano passado nos Estados Unidos. Uma grande jornalista, uma mulher notável, que fez percebeu que toda a gente tinha esquecido o que era a guerra nuclear, não é? E então entrevistou dezenas de pessoas ligadas às questões das armas nucleares, desde físicos até antigos membros da hierarquia do Pentágono, conselheiros de presidentes, militares de alta patente, não é? E fez um cenário de uma guerra nuclear que durava 72 minutos, meus amigos. 72 minutos. Em 72 minutos a guerra começava e acabava, que era com um ataque da Coreia do Norte a Washington e à Califórnia. E que depois se tornava uma guerra mundial. Não é? Uma guerra mundial. Ainda por cima, atendendo eu estudei esta situação num quadro em que, digamos, o quilate dos dirigentes políticos era bastante superior. Nos anos 80, nós tínhamos, mesmo o Ronald Reagan, que é tão vilipendiado, o Ronald Reagan, comparado com, enfim, qualquer presidente americano dos últimos 15 anos, era um indivíduo que sabia o que era uma guerra nuclear. Não é? E, portanto, este perigo é uma das ameaças também importantíssimas. Outra questão que me tem atraído bastante e me faz pensar bastante é justamente esta coisa que é ao mesmo tempo extraordinária e ao mesmo tempo assustadora, que é justamente o avanço que está a acontecer. Nós só conhecemos
a parte brilhante, aquela parte que tem a ver com as melhorias na medicina, no processamento da informação, na tomada de decisões, na parte benevolente. Mas, como devem calcular, há uma parte de investigação que tem a ver, no fundo, com o poder económico, com o poder militar, com as armas de guerra que vão ser usadas para este efeito. O que eu tenho feito, aliás, porque pelas minhas limitações na parte mais técnica da IA, da inteligência artificial, o que eu tenho feito é uma pesquisa num conjunto de cientistas e empresários de topo nas redes sociais e nas conferências públicas que eles fazem. E é muito interessante ver, de facto, como há duas escolas, não é? Mas as duas escolas estão unidas por uma ideia comum, que é a ideia que não há hipótese nenhuma de travar o que está a acontecer. Em 2023, não sei se algum dos presentes tomou conta disso, nos Estados Unidos houve 2 tentativas de criar, 2023, uma moratória de 6 meses. Uma espécie de trégua na guerra, digamos assim, tecnológica. Para, durante 6 meses, as grandes empresas, os países deviam fazer um silêncio meditativo sobre o avanço. O Sam Altman foi posto fora da OpenAI durante uns dias e depois foi chamado outra vez. Foi em não é? 24, Sim, foi, mas esta coisa foi em 2023. E depois tudo voltou. E nós temos, de um lado, um grupo de fatalistas tecnológicos que dizem não sabemos o que é que vai ser a superinteligência, já não é inteligência artificial generalizada, não é? É superinteligência, mas dizem alguns deles que o que nós estamos a fazer é uma revisão total da história da teologia. A teologia diz-nos que Deus criou o homem. Na verdade, nós vamos criar o Deus. Ou seja, a ideia de que a consciência, a superconsciência que vai ser criada tecnologicamente vai equivaler a um Deus. Bom, e depois a grande vantagem das redes sociais é que as pessoas todas nas redes sociais estão mais descontraídas e escrevem as coisas de uma forma mais simples, não é? Bom, vamos ter uma aventura em que não sei se nós participaremos. Eles próprios dizem. Não sei se a superinteligência vai precisar de nós, mas nós é que a criamos. Não é? E depois com a expansão pelo universo, a utilização da energia do sistema solar, da Via Láctea, enfim, coisas verdadeiramente impressionantes. E depois temos uma segunda corrente que considera que, bom, na verdade, há muita incerteza e se quisermos preservar a humanidade com alguma margem de manobra, temos que tomar algumas precauções. Só penso que são basicamente essas duas correntes unidas pelo pressuposto de que nem pensar que é possível deter. Não é possível deter, nem por política pública, nem por protocolos entre as empresas e os Estados. Como é que é possível, se os Estados estão em guerra uns com os outros, haver protocolos, não é? Não é possível. Não é? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou abreviar muito esta segunda parte para ir à terceira parte, que é a parte mais interessante depois para o debate. Bom, mas o que é que vos vou dizer? Bom, vou dizer-vos que tentar fazer aqui uma espécie de resumo rápido do que é que nesta parte eu procurei fazer. A ciência moderna foi criada por filósofos naturais. Não é? O Newton considerava-se assim um natural philosopher. Portanto, esta ideia da filosofia e das ciências sociais ser um domínio e a ciência hardcore, dura, que utiliza métodos quantitativos, ser uma outra coisa, é uma ideia relativamente recente. O próprio Kant, por exemplo, tem uma obra que o tornou um dos grandes astrónomos. Faz parte da história. Ele inventou duas coisas, o Kant, a hipótese Kant-Laplace, sobre a origem do nosso sistema solar, e foi ele que
avançou com uma teoria acerca das nebulosas que só se provou em 1920. Universo Zilha era o nome. Que as nebulosas são outras galáxias, não é? Portanto, não são gases que estão lá no espaço, não, estão a uma distância tão grande, que aparecem como se fossem gases, não é? Portanto, aliás, é uma obra fantástica, chama-se A Teoria do Céu, e depois tem um longo título, 1755, não é? E nessa altura, digamos que a especulação sobre a teoria do conhecimento, sobre questões de ética ou sobre questões de física eram partilhadas, não é? Eram partilhadas. E há uma grande divisão a partir do final do século XVIII no que diz respeito à concepção da natureza, à concepção da physis, não é? Os gregos chamavam a physis, do mundo natural, do mundo físico, no sentido físico envolvendo também o biológico, não é? Tudo o que é o mundo material. E, de um lado, nós temos um conjunto de autores que vão, de alguma forma, o caso do Kant, por exemplo, também, ou do Leibniz, que sendo autores que dominavam perfeitamente a física do seu tempo e até a mecânica do seu tempo, que conheciam, por exemplo, as teorias mecanicistas e toda a tecnologia mecanicista, os instrumentos que eram criados a partir da física mecanicista, consideravam, no entanto, que a natureza não se reduzia ao mecanicismo, porque existia a biologia, e aí o Kant tem uma frase engraçada a dizer, bom, ainda não temos um Newton da ervinha, quer dizer, do organismo vivo, não é? Portanto, e no fundo existiu uma dinâmica entre uma visão que tem muito a ver com Descartes e com os cartesianos também, que essencialmente considera a natureza de uma forma essencialmente instrumental, ou seja, a natureza é uma espécie de reservatório de matérias-primas que nós podemos usar a nosso belo prazer. Essa é a visão dominante, foi aquela visão que dominou no século XIX, no século XX, e eu penso que em grande medida ainda hoje. E depois temos uma visão mais, se quisermos assim, tradicional, mas também de grandes cientistas. Estou a pensar aqui no José Bonifácio de Andrade e Silva, um dos fundadores da Academia das Ciências de Lisboa, e que foi uma grande figura luso-brasileira. Foi professor aqui. Foi professor aqui. Foi fundador do batalhão académico que lutou contra os franceses enquanto o nosso rei e a corte iam para o Brasil. Ele era luso-brasileiro, não é? É o descobridor do lítio. Foi ele que identificou o mineral, exatamente, e muitas outras coisas, não é? E ele é, na minha opinião, um proto-ecologista, que há tempos, por minha sugestão, foi reeditado um livro que é uma memória que ele apresentou na Academia das Ciências de Lisboa em 1815, sobre política florestal, que, na minha perspectiva, é o primeiro estudo de política de ambiente em Portugal. Porque é um estudo que é uma caracterização de um problema, que é a ausência de florestas em Portugal, e a forma como as florestas reagem no que ele chamava a economia da natureza, que é um conceito que era usado também para outros autores. Não é? Portanto, esta ideia de que a natureza é um complexo, é um sistema complexo, e quando nós tocamos numa peça, nós estamos a criar problemas no sistema. É esta visão sistémica, que nós encontramos no século XVIII em autores como o Leibniz, o Kant ou o Correia Andrade e Silva. O Correia da Silva também. E, no entanto, nós, e vou-vos trazer aqui um autor, onde é que ele está? À frente. Para a frente. Uma autora, não é? Passou. Pelos vistos não ficou. Era o Bernal, um grande físico do século XX, que dizia mesmo, curiosamente não saltei o slide na altura em que o coloquei aqui, em que dizia fundamentalmente que nós nem precisaríamos de conhecer a natureza
porque, dizia, a natureza foi o resultado do acaso e agora nós estamos a tomar conta da ocorrência. Ou seja, neste momento a natureza vai ser aquilo que nós quisermos. Esta atitude prometeica, profundamente arrogante, de que podemos agarrar na natureza como se fosse peças de Lego. Não é? E bem estamos a ver que não é assim, não é? Bem estamos a ver que, afinal de contas, é preciso conhecer. Ele chegava mesmo a dizer, nem é preciso conhecer a natureza. Ele tinha uma observação, é um texto de 1929, em que ele diz até uma coisa engraçada. Diz, bom, e não é só a ciência que pensa isto. Vejam a arte contemporânea. A arte contemporânea desistiu de imitar a natureza. Portanto, estava a falar do cubismo, todos os momentos da arte abstrata, não é? Portanto, até a arte já passou a natureza. Não é? Esta autora, mais outra autora, a Caroline Merchant, publicou uma obra bastante importante, em 1980, que foi agora traduzida para português, e esta é a edição que podem adquirir, e é um estudo muito completo sobre realmente o que aconteceu durante 2 séculos, o século XVI, XVII e mesmo o século XVIII. Não é? A mudança de atitude na visão da ciência e que nos conduziu, de facto, à situação contemporânea e à crise contemporânea. Eu vou então, por uma questão também de economia e para podermos conversar, vou só passar, sem fazer comentários, alguns slides, muitos deles são citações também desta obra. Perdão, Élica. Um bocadinho mais depressa, sim. Outra mulher, Arendt. Hannah Arendt, exatamente. Sim, mas não, vou ter que... Passou por Lisboa a fugir da Europa. É verdade. Então, voltando aqui, sobre a Hannah Arendt, apenas uma coisa que me parece importante, que é uma filósofa, ela não usa a palavra ambiente nem ecologia, estou-me a referir a obras, ela é alemã, uma judia alemã, que depois foge para os Estados Unidos, passando por Portugal. Ela tem uma parte da obra em alemão e outra parte da obra em inglês. Esta obra que estou aqui a citar é uma obra escrita em inglês e acho muito interessante porque ela vai chamar a atenção para um aspecto que passa muitas vezes despercebido e que tem muito a ver, de facto, com a formação e a visão da sua filosofia e que tem a ver com a mudança na nossa relação com a natureza. Ela vai considerar que, ao longo da história, nós relacionamos com a natureza através do labor, através do trabalho, categoria do labor, através do work. O work é, por exemplo, todo o trabalho mais complexo de construção arquitetónica, toda a tecnologia, tudo aquilo que nós construímos, como ela diz, nós trabalhamos porque precisamos de criar um ambiente que nos proteja. Nós não nascemos com as proteções naturais, precisamos de criar um ambiente que nos seja adequado. E depois há uma outra categoria que ela usa, que é a categoria da ação, e ela considera que a ação é fundamentalmente um tipo de atividade humana que é a relação que nós temos uns com os outros. Nós podemos relacionar-nos uns com os outros através também do labor e do work, mas há uma relação específica uns com os outros, que é verdadeiramente action, ação, que é a relação política. Ou seja, quando nós decidimos constituir uma sociedade, quando elegemos um governo, quando discutimos um tema, nós estamos a fazer uma ação. Não é? E o que ela nos diz é o seguinte, é que a tecnologia moderna, e ela dá o exemplo do átomo, não é? Da revolução atómica, da física atómica e depois da tecnologia atómica, como exemplo, o que nós estamos a fazer é uma coisa bizarra. Estamos a criar, não estamos a usar os materiais da natureza, estamos a criar novas formas de natureza. Os isótopos que são criados são novos, não estavam na natureza, foram criados pela própria ação humana.
Bom, ela não sabia ainda, mas ela antecipava o que vinha aí, não é? Portanto, as biotecnologias, as nanotecnologias, enfim, todas as novas entidades, como as chamamos, não é? As novas entidades. E ela diz, porquê é que eu chamo, ela não utiliza esta expressão. Eu estou a fazer uma inferência, ou seja, como ela diz que até hoje a ação era fundamentalmente na esfera da política, da relação dos seres humanos uns com os outros, e depois ela diz, não, agora a ação torna-se total, porque também tem a ver com a relação com a natureza. Eu penso que não é abusivo dizer que há uma politização da natureza no aspecto em que, na política e na relação política uns com os outros, nós assumimos riscos. E a política envolve situações de irreversibilidade, não é? E situações de imprevisibilidade. Ninguém sabe se uma decisão política vai terminar de uma maneira positiva ou negativa, não é? E na política ela considera que nós temos meios para compensar a coisa, não é? Ou seja, quando, por exemplo, na política, uma decisão política acaba por trazer uma tragédia e causar sofrimento, ela introduz a categoria do perdão. Não é? Portanto, o perdão é uma categoria política importante. E eu posso dar um exemplo, ela não dá esse exemplo, mas dou eu, porque quando li o livro, esta passagem, lembrei-me de uma coisa que vi na minha juventude, muito jovem, que foi a visita do Willy Brandt, o chanceler Willy Brandt a Varsóvia, em dezembro de 1970, já lá vão uns anos valentes, não é? Em dezembro, ele estava a chover, ele estava com o presidente polaco da altura, cujo nome não me recordo, estava na chama eterna, portanto, a apresentar uma homenagem, e em vez das flores, o que ele faz é ajoelha-se perante, e fica uns minutos em silêncio, com a chuva a cair-lhe em cima, não é? E a água a subir pela roupa, pedindo perdão pela Alemanha. A Alemanha a pedir perdão à Polónia, não é? A Alemanha democrática a pedir perdão à Alemanha que tinha causado um genocídio contra o povo polaco. Não foi só contra os judeus, foi também contra o povo polaco, não é? E outros povos. E a questão fundamental é que nas opções tecnológicas que estamos a tomar e que são tomadas por um grupo muito pequeno de pessoas, quer dizer, não há política tecnológica, não há democracia tecnológica. Os parlamentos não discutem a evolução tecnológica da tecnologia da inteligência artificial, nem o que é que se passa na biologia, com os organismos geneticamente modificados, por exemplo. Isso são questões empresariais, são questões de um grupo muito pequeno. A política até está bastante afastada, ou se está presente é apenas como facilitador. E aí nós estamos a correr riscos para os quais não há nem perdão, não é, nem promessa. Não é? Portanto, isto é um aspecto, por isso é que eu pus ali. Mas, continuando, para irmos à parte que nos interessa mais. Bom, em relação à mudança de modelo, eu só queria mostrar aqui um ou dois slides sobre isso. A constituição de um grupo de cientistas de muitas disciplinas que estão unidos por uma bandeira, digamos assim, que é a bandeira do planeta Terra, a bandeira do sistema Terra. O que podem ver aqui é um artigo de um professor alemão, que é um dos fundadores desse movimento, o Hans-Joachim Schellnhuber, que já esteve em Portugal muitas vezes também, e que, de facto, explica a mudança que houve na ciência, não é? Ou seja, a forma como hoje em dia grande parte da ciência inovadora, da ciência fundamental, está hoje voltada para o estudo do planeta. Hoje em dia o planeta está completamente monitorizado, não é? Existem nos vulcões, na atmosfera, no fundo do mar, na coluna d'água dos oceanos, não é? Está tudo a dar informações, não é? Tudo a dar, a fornecer dados para serem processados, para se conhecer o que é que se passa com as espécies, o que é que se passa com o clima, etc. Não é? E isso prosseguiu justamente através de um esforço coletivo de milhares de cientistas. Podem ver aqui embaixo, em 2001, um manifesto dos cientistas da Terra foi assinado por 1.400 cientistas de 105 países diferentes. E estes cientistas trabalharam em projetos
de organizações científicas internacionais totalmente de boa vontade, ou seja, estas organizações que eu vou mostrar agora e que depois sofreram metamorfoses e hoje em dia existem outras com outros nomes diferentes, mas estas foram fundamentais, elas ajudaram em várias áreas diferentes das ciências a levar esta noção do sistema Terra e da necessidade de criar o sistema Terra como objeto comum na diversidade das disciplinas, como objeto central unificador. E uma homenagem grande também a um cientista, o Will Stephan, que foi uma das pessoas que mais contribuiu para isto. O conceito de antropoceno, dos presentes, é um conceito novo, antropoceno. Quem é que já conhecia o conceito de antropoceno? É mesmo um conceito que continua a ser novo, não é? Pois não tem uma definição científica exata. Não, está a ser discutido. Está a ser discutido. Não, e mesmo... há muita gente que... mesmo nas pessoas... Sim, mesmo em quem defende o antropoceno, há várias correntes de pensamento. O antropoceno seria uma época geológica. A Sociedade Internacional de Geologia tem discutido o assunto. Mas não aprovou ainda. Não aprovou, mas tornou-se já já tem uma grande circulação. Se forem ao Google académico e puserem lá antropoceno, podem ver da literatura à física, há muita gente a trabalhar sobre este tema. Bom, isto é um pouco a ideia do sistema Terra. O Will Stephan, o autor, um químico australiano, que foi uma das pessoas que já faleceu, infelizmente, e que foi uma das figuras-chave, era um cientista, mas também um líder, uma pessoa que sabia de uma grande gentileza, uma grande bondade e muito respeitado, e que faleceu com um cancro no pâncreas em janeiro de 23, ainda tinha tanta coisa para nos dar. Isto é de uma das últimas entrevistas que ele deu, e esta ideia do sistema, Por exemplo, as alterações climáticas, o clima não é uma coisa à parte, é uma propriedade emergente. A temperatura média no planeta é uma propriedade emergente do sistema Terra. Portanto, tem a ver com um bocadinho como no espírito do Bonifácio de Andrade e Silva, não é? Ou do Correio da Serra, não é? E do Leibniz também. Bom, eu vou avançar aqui. Última parte. E vamos para a última parte, para podermos conversar um pouco entre nós, ir às vossas perguntas. Aqui o que eu tenho é uma espécie, digamos, de um conjunto de deixa-me só, eu não sei se em termos de Miguel, posso pôr-me um bocadinho mais, ou posso levantar-me? Sim. Então, obrigado. Então, assim é fantástico, estou a ver-vos a todos, e assim posso, se me puser assim, só dar uma olhada, porque eu escrevi isto com letra muito pequenina. São vários, digamos, aspectos que me parecem que fazem parte, digamos, dos caminhos que não vale a pena percorrer, não é? A questão do crescimento verde. O crescimento verde é uma contradição nos termos. Já vou explicar porquê. A transição energética, nós falamos da transição energética como se fosse uma coisa que é preciso só investir, é preciso só pormos algum dinheiro em cima da mesa, não é? Para podermos subitamente passarmos de combustíveis fósseis para combustíveis a partir de energias renováveis e eletrificarmos o planeta a partir de fontes renováveis. Depois, a ideia de que se está a fazer alguma coisa, ou seja, nós temos a ideia de que há um acordo de Paris, há COPs todos os anos e parece que estamos a fazer alguma coisa, não é? Desde que o acordo de Paris foi assinado, que no JL e noutros sítios escrevi que aquilo não nos levaria a não ser à desilusão, porque de facto não é um acordo. Um acordo não é isso, E depois também a questão da pseudotecnologia, não é? Portanto, estou a pensar, por exemplo, numa questão, há um problema que
de biodiversidade que está a inquietar há muitos anos, há pelo menos uns 15, 20 anos, a inquietar muitas pessoas na Europa e nos Estados Unidos e noutros pontos do mundo, que é o desaparecimento dos polinizadores, dos insetos polinizadores, nomeadamente as abelhas. Nós sabemos das abelhas porque as abelhas, como são compradas, não é? As abelhas comerciais, as abelhas selvagens não sabemos porque não as contamos, não é? Agora, contamos as que estão nas colmeias dos apicultores. E realmente todos os anos existem perdas, são variáveis de 15%, 20%, 30%, 50%, e isso muito provavelmente tem a ver com, há estudos sobre isso, com novos pesticidas que são fantásticos por um lado e são destruidores por outro. E é incrível que a indústria química, em vez de corrigir, não é, de corrigir e fazer outros pesticidas que não tenham, ou procurar aumentar o combate através de meios naturais, não é, das pragas, estão a financiar em institutos de tecnologia, nomeadamente na Holanda, tive a confirmação disso por um colega holandês, estão a financiar a substituição das abelhas, que estão na Terra há cerca de 100 milhões de anos, há 100 milhões de anos que existem abelhas na Terra, por drones abelhas, ou seja, uns drones pequeninos com a figura de abelhas e que fazem o papel das abelhas. Eu acho isto uma coisa indecorosa, não é? Indecorosa. E então todo o problema da questão da cooperação internacional. Sem cooperação internacional, nós estamos, de alguma forma, podemos usar a metáfora, não quer dizer, nós estamos no Titanic, não é? E no Titanic é preciso estarmos todos coordenados e a fazer para não batermos contra o iceberg, não é? Agora, se estamos a travar guerras no Titanic, não é? E estamos a pensar que, afinal de contas, não há problema nenhum, ou que podemos resolver para amanhã o problema, a situação complica-se. Bom, uma das primeiras formas de otimismo que eu encontrei, de otimismo, digamos, tranquilizador, não é? Porque eu acho que a esperança séria é aquela que se baseia num conhecimento que cause inquietude e que diga que a incerteza é incerteza, não é? E que não nos faça tranquilizar. Mas houve uma primeira tentativa na economia ecológica, que foi a de substituir o estudo de um grande economista americano, o Simon Kuznets, que ganhou um prémio Nobel da Economia em 71 e que desenvolveu a sua famosa curva invertida de Kuznets, que é o que está aqui, não é? Esta curva, e que consistia fundamentalmente, ele era um economista do desenvolvimento, e o que ele, no fundo, afirmava era que em todos os processos de desenvolvimento nós temos um problema inicial, que é o aumento da desigualdade, mas a partir do momento em que o desenvolvimento se torna consistente e em que se cria riqueza suficiente, criam-se políticas públicas que vão permitir o quê? Que vão permitir redistribuição. Ele, no fundo, trabalhou com o Presidente Roosevelt no New Deal. E ele estava a contar a história do que tinha sido os Estados Unidos, não estes Estados Unidos de hoje, mas os Estados Unidos dos anos 30, 40 e 50, em que, de facto, nós tivemos uma política redistributiva fortíssima. Não é? Pode parecer incrível, mas nos Estados Unidos, que hoje, cada reforma fiscal na América hoje, é para aliviar os mais ricos. Nos Estados Unidos nós chegámos a ter, sobre o rendimento individual, chegámos a ter impostos que atingiam, o IRS que atingia 94%. 94%. Um imposto proporcional e, portanto, isto chegou a acontecer, não é? Claro que esse país já não existe, não é? Como é óbvio, não é? O paradoxo, em relação à questão do crescimento verde, isso foi também outra... o que é que eu queria dizer com isto? Queria dizer que havia pessoas, economistas do ambiente, que consideravam que, ok, numa primeira fase vamos ter muita poluição, mas depois vamos ter as coisas a melhorarem, porque vamos ter política de ambiente, vamos ter uma economia mais sensável, com mais sustentável, com mais eficiência energética, etc. Realmente, a eficiência energética e a eficiência no uso dos materiais é fundamental e é importantíssima.
Isso é óbvio, não é? Ou seja, tudo aquilo que se faz para, usando uma linguagem de economista, não é? Produzir uma unidade de PIB, que geralmente se mede em $1 milhão ou $1 milhão, não é? Uma unidade de PIB com menos uso de energia e menos consumo de matérias-primas e menos produção de resíduos, são 3 aspectos fundamentais. Menos energia, não é? Menos matérias-primas e menos resíduos, isso é uma coisa fantástica. E as empresas devem trabalhar nesse sentido. Agora, há um limite, não é? O limite, os economistas neoliberais esquecem sempre deste homem. O William Jevons foi um autor, isto é a segunda edição, o livro foi de 65, numa altura em que na Grã-Bretanha se estava muito preocupado com a viabilidade de continuar com o modelo económico e industrial, não é? Que era importantíssimo. Porquê? Porque o carvão começava, havia o risco, o pânico de que o carvão escasseasse, as minas mais fáceis de explorar já estavam esgotadas, havia a concorrência internacional e, portanto, havia ali um pânico, não é? E ele vai escrever, então, um livro sobre o tema e uma das coisas que ele analisa é isto que eu estou aqui a falar, que é o problema da eficiência energética. Ele vai estudar as máquinas a vapor, 100 anos de máquinas a vapor. E ele diz, sim senhor, as máquinas a vapor de meados do século XVIII, quando elas surgiram, para produzirem uma determinada quantidade de trabalho, precisavam de muito mais, precisavam do dobro do carvão, da matéria-prima, que nós usamos hoje. Mas isso não significa que a questão, digamos assim, da duração do carvão não seja posta em causa. Porquê? Porque se nós criamos mais produtos com a mesma quantidade, isso significa que vamos colocar a lei da oferta e da procura, outra lei fundamental, como a lei da gravidade na economia, não é? Vamos apresentar produtos mais baratos, vamos aumentar a procura desses produtos e temos então outra vez uma pressão sobre a oferta. Não é? E há aqui uma corrida que se perde sempre para o lado da oferta. E posso-vos dar um exemplo do paradoxo de Jevons dos nossos dias, que é a luta das companhias aéreas, da aviação civil, pela eficiência energética no transporte aéreo, pela sustentabilidade no transporte aéreo. Aqui há uns anos saiu um estudo sobre a eficiência energética de 1960 a 2016, quase sim, mais de 50 anos, e os resultados eram muito interessantes. As companhias tinham conseguido aumentar a sua eficiência por um fator de 3,5, 3 vezes e meia mais, portanto, conseguiam transportar 3 vezes e meia mais passageiros, digamos assim, com a mesma quantidade de combustível, só que a procura tinha aumentado, sabem quantas vezes? 50 vezes. 50 vezes. Portanto, este problema está. Não é? Portanto, quer dizer, aquelas pessoas que dizem, vamos resolver... Não, quer dizer, ganhamos algum tempo, com certeza, mas as respostas têm que ser encontradas noutros sítios. E um dos sítios fundamentais, na minha opinião, na minha modesta opinião, é de que a mudança do estilo de vida é uma coisa que se calhar é mesmo necessário, não é? Que é aquilo que as pessoas têm uma certa dificuldade em falar, não é? Ou seja, isto já era falado no século XIX. O John Stuart Mill foi, entre outras coisas, também um economista, tem um tratado de economia política em 1848. Ele foi dos primeiros que avançou, e estamos a falar de um economista de mercado, um defensor do mercado, portanto não era nenhuma pessoa com ideias bizarras e estranhas. Mas ele dizia, nós temos que nos contentar com o crescimento no que diz respeito à dimensão física, à dimensão material, porque há limites. Ele inventou, aliás, um conceito que é o conceito de steady state economy, economia do estado estacionário. Ou seja, há um determinado momento em que nós temos que encontrar um plafond e, em vez de estarmos com pânico por não crescer, devemos é tentar estabilizar. Mas eu dizia também, no entanto, o crescimento não para por isso, porque há uma dimensão do crescimento muito fundamental,
que é um crescimento que tem a ver com a arte de viver, the art of living. Ou seja, ele propunha, em meados do século XIX, no fundo aquilo que hoje muitas vezes se chama uma aposta num estilo de vida que seja mais qualitativo e que seja mais rico na qualidade, na interação com os outros, não é? E não tanto no consumo de mercadorias e no consumismo, não é? Portanto, isso é um aspecto que me parece, de facto... Sim. Bom, a transição energética também, sem querer arrastar-me demasiado. Isto é um slide do Jean-Baptiste Ressot, que é um historiador francês que trabalha no CNRS, no Centro Nacional de Recherche Científica em Paris, e que tem dirigido, é um pensador muito original, ele dirige uma equipa de historiadores que têm estudado muito a história da energia, e ele chama a atenção para o facto, recentemente até publicou um livro justamente sobre este tema, isto é uma coisa um pouco mais antiga, de 2020, e ele mostra um aspecto, que é o seguinte, é que nós temos tido, ao longo da história, não uma transição energética, mas uma acumulação energética. O carvão substituiu a madeira, não é? Mas não é verdade. O carvão acrescentou-se à madeira, porque a madeira continuou a ser usada. Reparem, dois usos que nós percebemos imediatamente. Para ter carvão é preciso ter minas. Para ter minas é preciso escurar as minas. Como é que se faz, como é que se escura as minas? Com madeira. O carvão fez uma revolução nos transportes. De repente começámos a viajar a 50 km a hora, 40 km a hora nos caminhos de ferro. Na Europa construímos centenas de milhares, se não milhões de linhas de caminho de ferro. Como é que as tulipas? Madeira, não é? Portanto, usou-se muito mais madeira no século XIX do que no século XVIII por causa destes aspectos, não é? E de outros aspectos. Depois veio o petróleo, não é? Portanto, o carvão é dos ingleses, o petróleo é dos americanos, não é? Portanto, é do Império Inglês, o Império Americano, o Império Britânico. Mas o carvão continuou a ser usado, com certeza, não é? A industrialização da China, que é um dos fenómenos históricos mais incríveis, não é? Foi feita em grande parte, não hoje, mas foi feita em grande parte com o carvão. E a Índia está pelo mesmo caminho, não é? Veio o gás natural. Portanto, há aqui um conjunto de fenómenos de sucessão e de acumulação que colocam em causa o conceito de transição energética. Nós temos de ter um certo cuidado quando usamos as palavras, não é? O pensamento mágico é isso, como os feiticeiros, quando dizem palavras, não é? Estão à espera que a realidade se modifique, não é? E há eu pus aqui a nota é o Ricardo Pinto, um jovem que tem 31 anos, o Ricardo Pinto, escreveu há 2 anos um artigo fantástico com uma equipa internacional que ele dirigiu, é de facto uma pessoa extraordinária, um artigo citadíssimo, sobre a eficiência da eletricidade desde 1900 até 2017. Ele mostra uma coisa, é que os ganhos de eficiência não é a eficiência em transformar matérias-primas, a energia primária em eletricidade, é a eficiência do uso da eletricidade, não é? Que estabilizou há muitos anos. Portanto, que há limites. Há um autor também da inteligência artificial, que é o Jaron Lanier, que eu gosto muito dele, é um tipo muito crítico e muito interessante. Ele criou um conceito interessante, que é o conceito de que cada ciência ou cada problema tem um complexity ceiling, tem um teto de complexidade. Tem um teto de complexidade, ou seja, há um momento em que atingimos batemos na parede, não é? Eu penso que a inteligência artificial ainda não atingiu o seu teto de complexidade. E daí esta coisa toda do Deus, não é? Quer dizer, provavelmente antes de chegarmos ao Deus da superinteligência, batemos no teto da complexidade. E provavelmente aquilo que o Ricardo Pinto, no seu estudo, mostrou, e outros, não é? É que existem também, do ponto de vista energético, tetos de complexidade. Depois, outra coisa que me parece absolutamente lamentável é estratégias
de longo prazo que, na verdade, não são viáveis. Não são viáveis. Não é? E no caso, por exemplo, da União Europeia, eu recordo, em 2019 até escrevi uns artigos muito simpáticos sobre a apresentação que a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, fez do Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal europeu, Ecological Green Deal, com aquelas metas de chegar a 2050 com neutralidade carbónica, que é outra coisa que também é preciso explicar o que é. E hoje, em 2025, a mesma senhora, a mesma responsável política, a nova pedra filosofal que ela tem é o armamento da Europa. Não é? É armar-nos para derrotarmos a Rússia. Não é? Uma vitória estratégica. A mesma pessoa passa ecologia para 800 mil milhões de euros para... Não é? Isto não é sério. Não é sério, não é? A realidade é de facto outra. Quer dizer, nós continuamos, mesmo em 2050, provavelmente ainda iremos ter 60% de dependência de fontes fósseis. E em 2030, já daqui a poucos anos, teremos provavelmente mais 10,6% do aumento das emissões. Não, as coisas não se resolvem através de promessas que não podem ser cumpridas. É evidente que nós sabemos que muitas vezes pessoas que estão em posições de poder político e económico estão preocupadas com o momento em que estão expostas, não é? E depois parece que quando saem de cena não têm qualquer espécie de responsabilidade. Mas as coisas não funcionam assim, parece-me. Ou não deveriam funcionar assim. Não é? Portanto, para terminar, talvez aqui o Edward Wilson nos ajude um bocadinho, não é? Com esta reflexão que nos coloca um bocadinho perante a nossa própria imperfeição de seres humanos e a diferença entre... Faz lembrar um pouco aquele livro que foi muito interessante já há muitos anos, do Desmond Morris, não é? O Macaco Nu, não é? Portanto, no fundo isto é o macaco nu da era da crise ambiental, não é? Portanto, é isso. E, de facto, o grande problema é a nossa incapacidade de nos organizarmos, não é? Nós precisamos de nos organizar. Há muitos anos que tenho escrito na parte das relações internacionais a ideia de um princípio de cooperação compulsória. Quer dizer, o sistema internacional é fragmentado. Não é? Houve aquela ilusão do unipolarismo dos Estados Unidos, é uma fantasia que custou a vida a muitas pessoas e custou muito atraso à humanidade. O sistema internacional é multipolar, é diverso. Só que temos que colaborar nas questões essenciais. Não é? Não vai haver Estado mundial nenhum. Nós precisamos é de que os diferentes Estados se organizem e que tenham 4 ou 5 grandes convenções, leis internacionais, sobre temas de sobrevivência coletiva. E que aí se apliquem com disciplina. Podem dizer, o Acordo de Paris é completamente... Não tem nada a ver com isso. O Acordo de Paris são... Os países concordaram em reduzir as suas emissões na base de objetivos voluntários que podem cumprir ou não. O verdadeiro rigor na política internacional é aquele que nós encontramos, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio. Isso é que é sério. Obrigatório. É obrigatório. Os países têm tribunais independentes. Os países vão responder a tribunais independentes como se fossem réus, cidadãos individuais. Não é? Porquê? Porque, como dizia a Caroline Merchant, nós liquidamos a natureza, mas endeusamos o capital. Não é? E quando há questões de dinheiro, a coisa é séria. Não é? Mas temos 3 coisas fundamentais. Temos a questão, precisamos de um acordo que afaste o risco de guerra nuclear. Precisamos de combater a crise global do ambiente e clima. Utilizei estas metáforas médicas, não sei se está bem ou não. O ataque cardíaco, que é uma coisa súbita, a esclerose múltipla e depois, enfim, as dúvidas todas da singularidade tecnológica. E termino como comecei.
com as 3 perguntas, que podem ficar talvez como fundo Sim. acerca do futuro, não é? Que podemos saber quais os limites da nossa ignorância, até onde nos poderá conduzir a nossa ação. Muito bem, obrigado. Tentei fazer o mais pequenino possível. Muito obrigado por este percurso sobre questões que são vitais. Nós entramos preocupados aqui com as alterações climáticas e saímos preocupados com as alterações climáticas e mais com a guerra nuclear e mais com a inteligência artificial e, portanto, saímos mais preocupados com o que estamos. No entanto, o Viriato apontou aqui a questão de mudar de vida. Não sabemos se é possível mudar de vida. É essa a grande questão, se as pessoas querem mudar de vida e... Porque se não quiserem mudar de vida, não mudam de vida, não é? Claro. E, portanto, temos aqui tema para debate. Eu queria privilegiar as vossas perguntas, comentários e as respostas dele, porque eu apagar-me-ia para aproveitarem a presença aqui de alguém que pensa muito estas coisas e que as pensa de uma maneira, digamos, global, que é, às vezes... Podemos pensar as coisas apenas em certos aspectos. Ele pensa as coisas, digamos, de um modo... o tal sistema Terra, ele também tem um sistema de pensamento, tem um sistema geral de pensamento, e é por ter um sistema global de pensamento que ele diz, olhem que não são só as alterações climáticas, olhem que nós temos outros problemas. E ele diz, e diz muito bem, os nossos outros problemas, no fundo, têm em comum com estas alterações climáticas o facto de não haver entendimento internacional, o facto de não haver acordos, o facto de... Enfim, não é não haver governo mundial, como agora disse, é de não haver entendimento mundial. Entendimento mundial. Entendimento mundial. Não há acordos mínimos, nós não temos acordos mínimos. Sim, diga. Diga só o nome também para... Sim, Andreia. Há uma questão que me tem inquietado já há algum tempo e está relacionada com isso, que é, eu vejo que é muito difícil acabar com todas estas pressões que fazemos e que estamos a fazer, não é, ao ambiente, sem pôr em causa o crescimento económico. E tenho questionado como é que isso é possível, como é que nós podemos operacionalizar Ninguém fala isso. deixar de crescer, a não ser o Viriato. Exato, mas como é que nós em sociedade podemos começar a fazer isso? Será por medidas governamentais, mas depois quase que entramos aqui numa limitação de liberdades. Até que ponto é que isso pode acontecer? Esta é uma boa questão, muito boa. Se puderes ir respondendo... Sim. Ir respondendo curto a cada uma das questões. Está bem. A questão de falta de crescimento é a questão também da desigualdade, porque os outros mais pequenos dizem assim, vocês cresceram e estão ricos e nós não temos o direito. Pois, exatamente. Sim, é o tema do debate da relação entre economia e ecologia, não é? Portanto, como é que a economia é fundamental. Nós precisamos de economia porque... todos os dias, em princípio, temos que almoçar e jantar de preferência, não é? Agora, há uma investigação muito interessante da parte dos economistas sobre esta questão. Aliás, o ramo da economia ecológica sobre esta questão. Mas é um assunto de política económica. O que é que quer dizer com isto? Não tem a ver tanto com aquilo que as empresas podem fazer, mas tem a ver, no fundo, com a paisagem, o enquadramento institucional e legal que, politicamente, uma sociedade pode constituir. Não é? Estou a pensar, por exemplo, há vários autores que trabalharam sobre esse tema, do decrescimento, por exemplo. Há um autor, um francês, que é talvez das pessoas mais nessa área da economia que se destacou mais, que desenvolveu o Serge de Latouche, l'économie de la décroissance, a economia do crescimento. Depois também temos autores britânicos que falam numa prosperidade sem crescimento. Mas são minoritários, são muito poucos. Sim. A OCDE é tabu falar de falta de crescimento. Exatamente. E a razão pela qual se fala nisso... atenção, há um aspecto que me parece aqui extremamente importante. É que são economistas que não põem em causa o mercado. Não é? Portanto, há aqui várias coisas preparatórias. Primeiro,
são economistas que fazem uma separação entre o modelo de capitalismo que nós temos hoje neoliberal, que é baseado numa religião do crescimento, mais numa religião que tem uma inquisição. Quer dizer, qualquer economista que quiser ter uma carreira e que avance com reflexões sobre isto, ele vai ficar arredado de uma carreira na maior parte das academias e nas empresas, e nem se fala, não é? Nem se fala, não é? Portanto, separar o capitalismo neoliberal do mercado. O mercado é uma instituição muito mais antiga do que o capitalismo, todo ele. Portanto, o mercado é a possibilidade de uma sociedade se organizar no que diz respeito à produção e ao consumo de uma maneira em que as capacidades individuais e coletivas dos seus membros possam florescer e cada um possa fazer e vender ou comprar aquilo que melhor sabe fazer. Isto para evitar aquele risco de pensar só há dois modelos. Há um modelo de capitalismo e há um modelo de centralismo proto-comunista ou comunista, não é? Em que as pessoas são todas funcionários públicos. Não é? Portanto, não tem nada a ver com isso, não é? Portanto, é a questão essencial. Há um autor, um pensador, não foi só economista, que nasceu no Império Austro-Húngaro, que é o Karl Polanyi. Polanyi escreveu uma obra em 1944, intitulada The Great Transformation, que é uma reflexão crítica sobre a formação do capitalismo moderno na Grã-Bretanha, em que ele chamava de facto a atenção para que aquilo foi mesmo uma grande transformação. Porque foi na Grã-Bretanha que pela primeira vez nós criámos uma sociedade que, e ele fazia a seguinte diferença: todas as sociedades, de alguma forma, instrumentalizam mercados, ou seja, criam mercados para as servirem. A Revolução Industrial, na Inglaterra, e o capitalismo industrial inglês, criou um modelo económico que capturou a sociedade. Portanto, em vez de termos uma sociedade que tem acoplado como servo o mercado, nós temos um mercado que tem acoplado como servo uma sociedade. E ele vai traduzir... E tem solução? Não. Obrigado pela pergunta, porque ajuda-me a conduzir o raciocínio a seguir. Mas só esclarecer uma questão fundamental. Na teoria económica clássica, nós temos conceitos muito simples que são fundamentais. O conceito de trabalho, não é? O conceito de capital, depois há o capital natural. Ou seja, quando nós dizemos o conceito de trabalho, nós estamos a falar dos seres humanos. O trabalho é a força de trabalho. Não é? Na Idade Média nós tínhamos o trabalho, os ofícios, mas os ofícios estavam protegidos. Os ofícios estavam fora da esfera da concorrência. Um indivíduo que fosse sapateiro, que entrasse como sapateiro, era sapateiro toda a vida. Quer dizer, havia mecanismos de proteção em relação à perturbação do mercado. No capitalismo não. Não é? Portanto, a terra, o que é o conceito de terra? Que foi um conceito que foi usado pelo David Ricardo e outros. O conceito de terra é a natureza, transformada em mercadoria. Portanto, tudo entra na órbita da mercadoria. Não é? A solução. O Karl Polanyi acreditava que, depois da crise de 29 e da grande depressão que sucedeu, e depois também das políticas nos Estados Unidos do New Deal, com a criação foi a primeira vez, os governos do presidente Franklin Delano Roosevelt, que foi eleito 4 vezes, por causa disso é que ele depois fizeram a emenda, o editamento que impede mais do que 2 mandatos, mas foi um período extraordinário nos Estados Unidos, porque eles tinham saído de uma desgraça completa, que tinha sido o resultado de 10 anos de liberalismo selvagem, a seguir à Primeira Guerra Mundial, com a Bolsa completamente especulativa, como nós tivemos aqui no início deste século, não é? Que tivemos a crise do subprime, e
ele criou um quadro regulatório que só foi destruído no final do século XX. Só no final do século XX é que destruíram o quadro regulatório, que foi feito com tanta firmeza e, no fundo, acabava por ser um modelo de economia, de mercado distributiva, essencialmente. O keynesianismo, digamos, das políticas que se foram praticadas na América, destinaram-se fundamentalmente a impedir que o capital financeiro se tornasse dominante. Portanto, porque isso é outra questão fundamental. Não é? Hoje em dia o capital financeiro domina tudo. Não é? Portanto, antigamente as empresas do setor secundário iam pedir empréstimos aos bancos. Hoje os bancos compram todas as empresas. Não é? Compram as terras raras da Ucrânia. Não é? Aliás, as terras raras da Ucrânia, eu vou seguindo a guerra, já foram vendidas a pelo menos 3 ou 4 partes. A BlackRock, aos ingleses, e agora estão a ser, enfim, não sei como é que é confuso, porque não sabe quantas terras raras há, não quantas sabe. Terras raras, exatamente. Portanto, no fundo, ele acreditava que seria possível uma economia de mercado distributiva, desde que existisse um Estado que tivesse capacidade de não se deixar corromper pelo regulatório e que não fosse promíscuo, não é? Ou seja, um Estado que não tivesse bilionários no governo, não é? Portanto, e em que a separação da esfera económica e da esfera política fosse clara. Mas isso não aconteceu. Isso foi mantido durante muitos anos, não é? Alfio. A questão do regime estacionário é uma negação, praticamente do ponto de vista da física e da própria natureza. Sim. Não é? Portanto, nós o que teremos que ter mais consciência, provavelmente, é de que tudo o que fazemos tem consequências. Exato. E é aquela noção, de facto, da circularidade. Sim. E também de uma coisa que, quanto a mim é mais ou menos compreensível, é que isto vai ter um fim. Como teve um início, tem um fim. A combustão, digamos, que nos mantém, o próprio solo vai desaparecer. Sim, mas isso falta agora, muito tempo. Não, mas obviamente sabemos que vão ser muitos milhares de milhões de anos, mas apesar de tudo, lá está, mas o tal regime estacionário não existe. E de facto por exemplo, há tempos eu fiquei surpreendido com o Francisco Ferreira a condenar, por exemplo, a utilização de lenha de uma forma menos eficiente. Na queima, por exemplo, numa pequena aldeia, naturalmente com as emissões. Bom, mas eu obviamente não... E se der um recuperador de calor, melhor, tenho eficiência. Mas vou ter que dar depois recuperadores de calor a toda a gente. Lembro do ambientalista cético, não me recordo o autor. Lombard. É o sueco. Não é? Que ele vem, de facto, com a questão de se dessemos um fogão a gás em África, poluíamos muitíssimo menos. E, de facto, esse é o nosso grande questão. O que temos, e acho que é essa a grande lição que estamos um bocado a aprender, talvez seja a de que, como tudo que temos, o que podemos saber e aquilo onde são os limites da nossa ignorância, é arrastar para o mais longe de nós o nosso fim, que é o que pretende qualquer ser vivo. E a natureza é um bocado isso. Portanto, ter alguma qualidade de vida no meio de... Queres comentar brevemente? Sim, mas penso que não é tanto uma pergunta, mas é um comentário que eu posso comentar também, não é? É muito curioso, isso é um dos paradoxos do nosso tempo, que é o seguinte, é claramente, por todas as razões que eu indiquei, e também pelas vossas preocupações, por isso é que estão aqui, não é? É muito claro que existem sinais de que a nossa civilização pode colapsar com brevidade. Brevidade, quer dizer, daqui a umas décadas, não é? E se fizermos um estudo comparado
há historiadores de civilizações, mesmo antes desta problemática se tornar comum, que procuraram fazer uma espécie de paralelismo entre a decadência de vários impérios. O enigma do Império Romano é muito interessante, as teorias que há sobre isso. E há um aspecto muito curioso, é que, por exemplo, na literatura sobre o Império Romano, nós vemos uma coisa que nos deve chamar a atenção. É que o Império Romano viveu intensamente e, por exemplo, as Forças Armadas Romanas eram poderosíssimas até ao final. Portanto, não foi um processo de caiu de repente, não foi? Foi uma coisa de repente. Caiu de repente. Não é? E nós devemos isso não tanto aos historiadores, mas aos arqueólogos. Os arqueólogos mostram que ele caiu de repente. Por exemplo, na Grã-Bretanha, no sul da Grã-Bretanha, que foi romanizada, a roda de oleiro foi esquecida durante 300 anos. 300 anos. Não é? Uma tecnologia fundamental. Mas caiu porque houve uma invasão do norte. Caiu porque houve uma destruição do sistema, ou seja, as redes de poder e de comércio, eles tinham um mercado que ia da Turquia a Portugal, que ia do norte da África até às Ilhas Britânicas, tinham estradas, as redes viárias, tinham sistemas de pagamento, tinham as administrações. Tudo, a partir do momento em que Roma caiu, em que a cabeça do Império caiu, aquilo desorganizou-se. Mas o mundo não acabou. O mundo não acabou. Curiosamente, houve uma perda demográfica muito grande. As cidades foram abandonadas. Com certeza. Estava a vida social organizada. E uma literatura. Querem perguntar mais coisas ou comentar? Para aproveitarmos o nosso tempo. Mas só um paradoxo que eu queria suscitar, que nós hoje temos uma enorme indústria para prolongar a vida individual. De vez em quando sai um livro a dizer que podemos viver 800 anos. E temos um desdém pela questão fundamental, como é que nós vamos prolongar a vida da nossa civilização. Não é? Porque nós andamos... Não tratamos da longevidade coletiva, mas tratamos da longevidade individual. Exatamente. Cada um por si, ninguém por todos. Exato. É isso mesmo. Faz favor. Da Quercus, como membro sócia do núcleo de Coimbra da Quercus e, enfim, nem sei se representa o que quer que seja neste momento, porque o núcleo está parado, não tem feito nada, tem feito muito pouco. Congratulo-me muito por ver as questões de ambiente aqui a serem abordadas com este interesse e esta eloquência e esta intensidade. E queria simplesmente dizer, só fazer um pequeno comentário. A Carolyn Merchant foi a minha prenda de Natal para os meus 3, não quantos? 1, 2, 3, 4... cunhados homens, cientistas. Espero que leiam o livro. Espero que leiam, não sei. Não basta tê-lo, é preciso ler. O livro já está em português, não é? Está em português. Muito bem traduzido. Que eu comprei para o José Carlos Marques, uma pessoa que tenho acompanhado há muito tempo, porque é meu cunhado também. Não. Está bem. Depois por causa da Margarida. Da Margarida. Sim. E, portanto, nestas questões todas sobre o que fazer e sobre a questão da insuficiência da eficiência, na verdade, porque a eficiência não resolve tudo. Surgiu, de facto, no contexto, não sei se no contexto alemão ou se no contexto internacional, não sei, mas surgiu uma coisa que foi apoiada por cerca de 90 associações ambientalistas no ano passado, 2024, que é a palavra suficiência, que traduz esta ideia de mecanismos de natureza jurídica, de natureza económica, que visam promover a tal ideia de que o estilo de vida conta nas cidades, no sentido de redução do tráfego automóvel, de regularização também do espaço para o tornar mais aprazível, enfim, uma série de medidas que há ao nosso alcance e que, a meu ver, enfim, me dão uma certa esperança. Apesar de tudo. E gostaria, de chamar a atenção aqui para o facto de que a Quercus, núcleo de Coimbra, tem uma sede em Coimbra, precisaria de ser utilizada e precisa de sócios
e precisa de uma nova direção e temos eleições amanhã. Então, Muito bem, aqui é ainda o vai a apelo. tempo. Ainda vai a estou tempo. aqui a chamar a atenção, porque eu não tenho tido tempo para fazer Ainda nada. és sócio da Quercus? Mas não tenho tido tempo para fazer nada. Chamei o secretário do núcleo para vir, mas ele está desempregado e está a trabalhar, está num... A crise não afeta consegui todos e trazer. afeta também as... O presidente precisou de ir trabalhar para outro sítio, a tesoureira também já não é tesoureira do núcleo, portanto, a situação é esta. Portanto, não só a terra está mal, mas as associações que protegem a terra não estão muito bem. Mas precisamos de voluntariado. Muito bem, está a mensagem clara. A mensagem está passada. A mensagem está passada muito clara. Ok. Para terminar, alguém quer... Se faz favor, senhor. Tem o Tá, microfone, Dr. se faz favor, António Travassos aqui à frente. Dr. Travassos. Bom, muito obrigado pelo convite para estar nesta sessão ótima, com um amigo e com uma pessoa que eu gosto muito de ouvir e que lançou aqui enormes desafios. E perante esses enormes desafios, acho que o desafio maior que me pôs é aquele que está além quais os limites da nossa ignorância. E isto parece-me extremamente que tenho de citar aqui pelo menos duas pessoas. João Lobo Antunes. A ignorância torna-nos muito importantes. É verdade. George Orwell. A ignorância é força. Conforme nós quisermos utilizar a ignorância, assim vamos ter um melhor ambiente, assim vamos ter melhor qualidade de vida. Isto é, citando o professor Parisi, para agradar aqui o professor Carlos Filhais, os sistemas complexos têm sempre escassos recursos. E permitam-me só que conte uma história do professor Parisi. Ele diz que há um bêbado que, numa rua, perde a estada. Vai para um lado da rua e perde umas chaves. E, passado uns momentos, ele está à procura das chaves do outro lado da rua. E passa uma outra pessoa e diz-lhe: mas o que é que o senhor está à procura? Posso ajudar? Eu ando à procura das chaves. Mas onde é que o senhor perdeu as chaves? Eu tenho a ideia que foi daquele lado. Então, mas porquê é que anda aqui? Porque aqui é que há luz. É o seguinte, se nós não nos procurarmos aproximar, de facto, da luz, nunca chegaremos a qualquer resultado. Queres comentar? Sim. O Parisi foi Prémio Nobel da Física aqui há 4 anos. É um homem de sistemas complexos, um italiano de sistemas complexos. Eu acho que é uma imagem perfeita da nossa incapacidade de não só de pensarmos os limites, mas de interrogarmos os nossos limites. Que é, no fundo, eu estava à procura das chaves onde era possível procurar, de acordo com o seu modelo, a sua forma de ver as coisas, não é? Eu julgo que nós temos de ir para lá disso, não é? Portanto, há aqui um grande desafio que é político, é jurídico, mas também é ético e é gnoseológico, não é? Eu julgo que, naqueles 3 aspectos que eu pus ali, aquele onde nós podemos estar mais confiantes é no último. Ou seja, aquele que depende só de nós é o que é que nós podemos fazer. Então, o que é que nós podemos fazer? Isso depende fundamentalmente. Agora, aquilo que nós podemos saber, enfim, nós devemos tentar procurar receber a informação, trabalhar a informação, interrogar criticamente a informação. E mesmo que essa informação, como é o caso hoje, apresente tendencialmente numa direção que é pouco esperançosa, que é problemática, nós temos que combinar isso com o resto, nomeadamente com as fronteiras da nossa ignorância. E realmente a nossa ignorância não é necessariamente uma coisa má. Se nós tivermos consciência da ignorância, nós estaremos abertos para o improvável, para aquilo que não é... O problema é quando a ignorância é atrevida, quando a ignorância se senta em cargos de poder. Não. Isso é uma ignorância que não tem consciência de si. Ou seja, a pessoa que não sabe, mas que pensa que sabe, não é? E que dá uma opinião como se estivesse a esgotar a sapiência. É o que vemos por aí, é o que vemos. Mas isso aí é uma ignorância atrevida, sem dúvida, não é? Eu penso que será talvez uma forma de estupidez, não é? Portanto, uma forma de estupidez, não é? Uma forma, digamos, clara, ativa, não é? Podemos ter uma estupidez passiva e uma ativa. Essa é ativa, estupidez ativa. Agora, nós percebemos que toda... agora é o Goethe, não é? Do Fausto, que é a árvore da vida, só a árvore da vida é verde.
A árvore da teoria é sempre cinzenta. A melhor teoria que nós possamos ter acaba sempre por deixar contemplar apenas partes da realidade e deixar muitos outros aspectos de fora, não é? E, portanto, eu julgo que quando eu coloquei ali aquela questão da ignorância, é na perspectiva de estarmos atentos ao que pode acontecer, ou que de repente desponta. Porque se nós estivermos convencidos que sabemos tudo e que tudo é muito negativo, e se não investirmos naquilo que podemos fazer, não é? Então as coisas correm mal, não é? Mas só para terminar, talvez uma nota que já me ocorreu ao longo desta conversa várias vezes e que não tive a ocasião de dizer, e que é o seguinte: para lá de todos aqueles aspectos que são óbvios de dificuldades, nós temos dificuldades, falamos em política, e temos dificuldades em devolver a política, digamos assim, à ideia de polis e à ideia de política. Ou seja, a ideia de que, de facto, a política deveria ser a expressão do interesse geral, e de que a democracia representativa é isso mesmo. É uma democracia em que os representantes estão lá no nome daqueles que os elegeram e que são por eles representados, não é? A situação que nós temos hoje nas democracias pelo mundo fora é dramática, não é? Porque de tal forma o poder económico, o poder do dinheiro, o poder do capital, da riqueza, os bilionários, os oligarcas, se senhorearam do poder político, que é muito... E nós vemos isso, não é? Vemos isso... Ora, calma, na China o poder político manda no poder económico. Manda. Pode cair o Império Romano daqui e haver um Império do outro lado. Manda. Exato. Se manda bem ou mal é outra história, mas lá claro. pode ser rico até certo ponto. A partir de certo ponto... Sim, é verdade. Eu estava a pensar mais aqui no nosso universo ocidental. Mas há uma... Eu acho que nós temos uma dificuldade e temos que ter a humildade de o referir, que é, todos nós somos filhos daquele modelo de ciência fortemente mecanicista. Todos nós somos filhos, todos nós somos cartesianos. Não vale a pena estar a fingir que não somos. Não é? E onde isso se vê mais é na nossa dificuldade em vislumbrarmos uma forma de conexão e de relação com aquilo que chamamos de natureza, que é uma coisa gigantesca, que na verdade não seja instrumental ou recreativa. No sistema complexo como é a natureza, o todo é muito mais que a soma das partes. Sim, claro. Está tudo relacionado. Não, mas eu chamava a atenção para isso, que é um aspecto importante. Eu estou a falar também de mim, não estou a colocar-me, não é? Por exemplo, tenho um grande amigo meu, que é geógrafo, mas é sobretudo um botânico, o Raimundo Quintal. Ele é madeirense, mas é formado, doutorado na Universidade de Lisboa. Ele desenvolve há anos, há décadas, na Madeira, uma atividade absolutamente comovente, que é uma atividade de educação ambiental baseada no trabalho de repovoamento de espécies botânicas. Mesmo depois dos incêndios, ele vai com dezenas de pessoas. Eu acho que ele é o exemplo de um cidadão que é capaz de, e sendo ele um doutorado, quer dizer, não estamos a falar de um indígena da Amazónia, sem ofensa, não estou a ofender ninguém. Não é? O que estou a dizer é que não é alguém que, pela sua cultura, não é, tem uma relação com a natureza que é espiritual, que é religiosa, não. Estou a dizer, é alguém que é... Ele vai lá e faz. E faz. E tem uma sensibilidade com a complexidade do natural. Eu digo-lhe, tu conheces as plantas, não é pelo nome científico só. Tu conheces as plantas porque nós, quando viemos aqui o ano passado, tu conseguiste reconhecer aquela planta, não é aquela espécie, aquela planta... Conhece aquela, fala com ela. Fala com ela, não é? Portanto, eu penso que nós também perdemos muito esta sensibilidade, não é? Na verdade, nós só sobrevivemos porque fomos duros, não é? Quer dizer, a humanidade só sobreviveu porque fomos duros na luta pela sobrevivência, não é? Prejudicando... Exercemos poder uns sobre os outros animais, não é?
E nós temos eu acho que há aqui uma decalagem, falta-nos uma certa capacidade de escutar, de ouvir, de sentir, não é? Não é só políticas públicas, também é isto. Não é? É preciso pensar, é preciso ir fazendo alguma, não é só pensar, ir fazendo alguma coisa. Eu termino com aquela bela parábola de uns passarinhos, é uma lenda oriental, uns passarinhos chineses que perante um grande fogo na floresta, e o que nós temos agora é um grande fogo na floresta. É verdade. É metafórico, um grande fogo na floresta. E o que é que os passarinhos faziam? Pegavam num sítio onde havia água, ao rio, punham um bocadinho de água no bico e punham sobre o incêndio. Exato, combatiam. E combatiam o incêndio. Exato. E lá apareceu um gênio da floresta e perguntou-lhe: vocês não veem que não conseguem assim apagar o fogo? E o passarinho respondeu: nós vemos, mas que mais é que nós podemos fazer? Exatamente. Por outras palavras, o que estamos a precisar é fazer aquilo que podemos fazer. É fazer aquilo que pudermos fazer. E se cada um fizer aquilo que puder fazer, já está a fazer muito. É isso mesmo. Está a fazer tudo aquilo que podemos fazer. E, portanto, é isso mesmo. Obrigado ao Viriato. Eu prometo que se algum dia tiver encontrado uma solução, venho cá a Coimbra. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos por terem vindo. Sim. O passarinho sabiá. Deus, obrigado. Obrigado, pá. Tá. E ele diz: eu faço a minha parte. Mas é verdade. É fantástico. Histórias boas. Tá.